Um, dois, três. É uma alegria plena estarmos aqui com vocês, eu e o Edson, para compartilharmos algo muito importante em nossa vida, uma trajetória de vulnerabilidade. Eu gostaria de ler um salmo que diz assim: Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Somos muito agradecidos por esse momento de estarmos juntos nesse encontro maravilhoso com todos vocês. Que alegria, tá? Receber o convite de participar dessa conferência de solteiros da língua portuguesa, de todos os nossos irmãos, de todos os continentes possíveis. É uma honra para nós e um privilégio ter recebido esse convite. E queremos compartilhar com vocês, sobretudo, algumas coisas do nosso coração que estão fazendo sentido nesse instante de nossas vidas, nesse momento de nossas vidas. Nos tornamos cristãos há 34 anos atrás, já faz algum tempo, e nessa jornada da vida cristã, Deus tem acrescentado muita coisa, e hoje Ele acrescenta novas coisas, coisas novas que estão fazendo um sentido e preenchendo nossas vidas. Tem tudo a ver com o tema daquilo que vocês propuseram nessa conferência, que é a alegria plena. Como a Nilda compartilhou, o salmista diz que no altar de Deus, encontramos a fonte plena de alegria. Salmo 43, versículo 4. Quero trazer para a nossa reflexão sobre a alegria plena algo que nós temos bastante em comum na nossa vida cristã, que é revestirmos-nos de Cristo. Esse é um conceito, esse é um princípio que está em nosso cotidiano, que está nas nossas mentes. Revestir-se não é mais uma tarefa que a gente acrescenta na nossa vida cristã. Revestir-se de Cristo não é um exercício especial feito para os discípulos de Jesus, alguém com alguma qualidade especial, né? Revestir-se significa, sobretudo, vestir-se novamente, e é isso o que a palavra de Deus quer nos ensinar, que nós precisamos nos vestirmos novamente, cada dia, a figura, a pessoa, o Espírito, o Senhor nosso, que é Jesus. Vestimos-nos de corpo, vestimos-nos de alma também, vestimos de mente, vestimos com todo o nosso ser. E eu gostaria de destacar que esse revestimento, esse revestir de Cristo em nossas vidas, não tem nada a ver em ser bonzinho ou ser feliz. O estilo de vida cristã é algo bem diferente. É mais difícil, mas é mais fácil. O estilo de vida cristã tem essas duas vertentes. Ele é mais difícil, mas ele é mais fácil. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou. É um tesouro escondido. É uma pérola preciosa. É mais difícil, porque nós temos que encontrar
Nós temos que procurar. Nós precisamos procurar. E uma vez encontrando, a gente vende tudo. Dá tudo que tem. Porque essa preciosidade que foi difícil ter encontrada, que é difícil nos encontrarmos, ela é muito preciosa, porque ela é a fonte da plena alegria, da alegria plena. A fonte que jorra essa alegria é Deus. No entanto, mesmo Jesus um pouco antes, ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É fácil. Sendo manso, humilde e limpo de coração, pacífico, nós herdamos o reino de Deus, nós herdamos o reino dos céus, nós somos chamados filhos de Deus. Esse caminho, esse revestir-se, esse nascer de novo, é que Jesus falou para Nicodemos: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Isso é mais difícil, mas é mais fácil do que aquilo que às vezes nós tentamos fazer, que é cumprir algumas tarefas, fazer algumas coisas para sermos espirituais. O próprio Jesus descreve que o estilo de vida cristã é muito difícil, às vezes bem difícil, demais às vezes, e às vezes é demasiadamente fácil. Ele diz: tome sua cruz. Em outras palavras, é como ser espancado todo dia e a cada minuto. E no minuto seguinte Jesus diz: pois o meu fardo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Na verdade, refere-se às duas coisas ao mesmo tempo. E se você tem mais do que 2 meses de vida cristã, você deve estar entendendo o meu ponto sobre essa necessidade que Deus põe a cada um de nós, nesse lugar de sempre encontrar esse tesouro com Ele, sempre nos colocarmos nessa procura dessa pérola preciosa com Ele, nesse lugar de sermos humildes, de sermos mansos, porque fica fácil. Ele se apresenta a cada um de nós. Para tentar explicar um pouco essa reflexão que estou trazendo para vocês, na minha ótica, nesse instante das nossas vidas, meu e da Nilda, eu quero mais do que tudo compartilhar alguns acontecimentos que ocorreram conosco recentemente. No final de fevereiro, ao receber a notícia que eu tinha sido contaminado com a Covid-19, eu e Nilda fomos para o pronto-socorro, imediatamente me transferiram para o hospital. No hospital, na cama, meu irmão chega e fala para mim, ele me chama de Júnior. Júnior, você precisa ser entubado. Era grave, era sério, e ele falou: olha, nós vamos lutar, mas é importante que se você tem algo, deseja falar algo, esse é o momento. Você tem alguma decisão a tomar, esse é o momento para você fazê-lo, porque você vai entrar em intubação. Eu comecei a falar com ele disse: não fale comigo.
Fale com os seus. Eu estava com o meu celular nesse instante e aí me tomei a pensar o que fazer. Eu estava em paz, tranquilo, incrível e muito grato a Deus. Entregue. Uma experiência maravilhosa depois que passa. Peguei o celular e gravei no WhatsApp. E enviei ao meu filho neto. Filho, isso aqui é o que Deus nos deu. 50% é para você e suas irmãs. E 50% é para sua mãe e ajudar ela. E depois gravei uma mensagem me despedindo. Mencionei um poeta que eu amo muito, chamado Pablo Neruda, e o meu versículo favorito na Bíblia. Neruda, se você não conhece, vale a pena pesquisá-lo. Ele escreve poemas de amor. Mas tem um versículo na Bíblia que me toca profundamente. Jesus diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Na mensagem eu disse: confesso que vivi abundantemente. Me entregava a Deus, certo de ter tido a bênção de viver quase 59 anos de vida e que assim no futuro eles poderiam se lembrar de mim. Imediatamente, logo depois que eu passei a minha mensagem de despedida no WhatsApp, logo em seguida recebo a ligação do meu filho, neto, onde ele dizia que Jim, um grande parceiro discipulado que eu tenho na minha vida, ele havia me dito que o tempo não era de entrega, dessa entrega que eu estava fazendo. Que eu iria iniciar uma jornada de vulnerabilidade e que eu deveria combater o bom combate enquanto ainda estava nesse corpo. Confesso que não entendi absolutamente nada o que significava uma jornada de vulnerabilidade que iria iniciar em minha vida. E fui entubado. O tempo não era dessa entrega, mas entender completamente o que é ser vulnerável. Entrar numa batalha que eu nunca havia entrado em minha vida. Uma jornada de vulnerabilidade física, emocional e espiritual. O apóstolo Paulo, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, ele compartilha um pouco da história dele e ele diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. É mais fácil ler e tentar entender isso intelectualmente do que transformar esses princípios e valores em nossas vidas. Essa é uma das partes que na vida de cristã é difícil. É mais difícil ser um discípulo de Jesus. Confesso para vocês que em 34 anos de vida cristã começo a entender um pouco que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Eu tenho 2 amigos muito íntimos, que por sinal são 2 autoridades importantes na minha vida, cada um na sua área, e eles são 10 na área deles. Jim e Silvio.
Eles não são apenas as maiores autoridades que eu tenho na minha vida, nas áreas que eles compartilham comigo, mas são dois dos meus melhores amigos que eu tenho na minha vida. Jim Brown, muitos de vocês devem conhecê-lo, é um homem bem experimentado em dores físicas, dores emocionais e espirituais. É um doutor em dores físicas. E eu não posso dizer mais do que isso. Enfrentar a dor e abraçá-la não é nada fácil. Não é fácil abraçar a dor. Deus é tão generoso, misericordioso, que Ele nos avisa, que Ele nos ensina, que a carga que Ele enviou a mim, a você, não é maior do que eu ou você eventualmente tenha que suportar. Ele ensina-nos a pegar a cruz e carregá-la. E assim eu me torno um seguidor dele. Começava então minha jornada de vulnerabilidade física e emocional. O hospital é um lugar de dor e sofrimento, mas também é de cura. O hospital é um lugar de dor e sofrimento. Se você visita, se você está lá, terá total compreensão disso. Que lá, nesse lugar, você vê e sente, percebe dor e sofrimento, mas também cura. Cura. Por aí começava eu a tocar e a me entender nessa jornada de vulnerabilidade física e emocional. Adentrei um pouco no universo do Silvio. Se você quer conhecer algo, se você quer realmente entender algo, você precisa entrar, mergulhar no universo. Deus me deu esse privilégio de adentrar no universo do Silvio. Ele é um médico que toca os doentes e naqueles que estão sofrendo todo santo dia e em há tantos anos. Queria pôr um parênteses aqui e uma dica que eu queria trazer para a nossa reflexão. Deus dá a cada um uma porção que remete à minha capacidade. E Ele espera que eu, dentro dos parâmetros que Ele me deu, eu devolva para Ele isso que Ele ensina na parábola dos talentos. Jesus fala assim em Mateus 25, 22 a 30. O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Olha que dica Jesus está nos dando aqui para a alegria plena. Isso é uma chave, não é? Para eu e você participarmos no altar e recebermos e termos comunhão com Deus para obter essa alegria plena, na busca desse tesouro, Ele está dando uma dica para mim e para você aqui. Esses 2 meus amigos, o Silvio e o Jim, não se permitem doar-se
cada um deles menos do que 100% em tudo do que eles se colocam. Eles dão 100% de si próprios em cada lugar que eles estão envolvidos. Cada pessoa que ele está assistindo, cada pessoa que eles estão tocando, eles dão 100% de si próprio. Eu tenho intimidade com eles. São homens normais. Conheço algumas de suas dificuldades, conheço algumas de suas lutas, algumas peculiaridades próprias de cada um deles. E eles também conhecem as minhas. Adentrar nesse universo também me ensinou o quanto são normais e o porquê de muitas coisas. Mas porque são tão especiais, são sacerdotes e devem ser profundamente respeitados por isso. Nessa jornada de vulnerabilidade, aprendi algo com os meus filhos, tenho 3, Júlia, Neto e Vitória. Durante minha estadia no hospital, eles se uniram para conversar. Mas não somente conversar, para abrir-se totalmente seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, seus valores. Falaram abertamente um com o outro por horas, no intuito de ouvir e respeitar e entender, se possível, o outro. Mas, no mínimo, respeitar um ao outro. Eles se uniram mais do que nunca por terem feito esse exercício de vulnerabilidade. E estão mais felizes do que nunca. Uma alegria que não advém de nada que esse mundo oferece. Oravam e oram por 1h30 para mim, para Nilda, todos os dias. E assim fizeram cotidianamente, até eu e Nilda sair. E agora eles se encontram uma vez por mês. E mantêm o compromisso de estarem vulneráveis sobre seus pensamentos, sentimentos, dúvidas, questões, totalmente abertos. Um lugar de abrigo, um lugar de conforto. E um pode amar um ao outro. Eu tenho outra dica que eu queria dar para vocês. Eu participo de um grupo de conversas e estudos sobre racismo e preconceito. Formamos um ambiente, isso já faz quase um ano, formamos um ambiente de acolhimento, de abertura, de respeito, de amizade, e isso tem proporcionado a cada um de nós uma alegria imensa. Outra dica. Nessa jornada, apareceu uma situação que muito me encorajou. Eu tenho uma sobrinha, ela mora em Londres, chama-se Maíra, e ela contou que na sua oração, para ela se conectar comigo, na oração que ela fazia para mim enquanto estava ali entubado, ela iniciava pensando nos momentos, nas lembranças que ela tinha comigo. Eu fiz o casamento dela. A gente gosta da minha família de muitas festas, de alegria. E ela falou, eu ia nesses instantes e recordava aquilo que nós fizemos, aquilo que nós curtimos e desfrutamos uns com os outros.
Depois disso, ela ia na minha face, no meu sorriso. Posteriormente, ela ia onde eu estava, no hospital, na cama. E ali, na sua oração, ela emanava seu amor e seu clamor por mim. Que forma inspiradora de orarmos. Por que estou narrando isso? Houve momentos no hospital, ali na cama, já saindo do pior da gravidade, que na cama, na UTI, eu não me suportava mais com aqueles tubos, aqueles fios, aquele barulho, um bip, um lugar completamente fechado, eu perdido, eu não conseguia, eu não me suportava. Sabe quando você não consegue suportar a situação que você está vivendo? Meus braços às vezes me incomodavam. Minhas mãos me incomodavam. Sabe quando você coloca a mão embaixo do cobertor, tira do cobertor? Não conseguia dormir, sentindo muito mal. Era engraçado, até que eu queria... Sabe quando você quer sair do seu corpo? Você não se suporta mais, quase querendo surtar. Eu compartilhei isso brevemente com o enfermeiro que me atendia. Ele falou assim, olha, Edson, não é incomum as pessoas surtarem no hospital e eventualmente elas levantam e vão embora. Porque o nível de vulnerabilidade física, o nível de vulnerabilidade emocional, espiritual, é lá. Porque eu narrei sobre Maíra? Porque num instante, lá, na cama, eu me lembrei quando me colocaram de volta ao quarto, me devolveram um celular. Puxa, me deram um celular. Como eu gosto de música, eu falei, puxa, eu posso ouvir música. Então aquilo que eu ouvi, o caminho, eu comecei a praticar esse mesmo caminho para comigo. Daquilo que eu podia fazer para eu sair dessa possibilidade de surtar-me física, emocional e espiritualmente. Lembrei de um dos heróis que eu tenho na minha vida cristã, um casal que alguns de vocês devem conhecer, Otton e Gabriela Neves. Eles são top 10 para mim na minha vida cristã. Com eles, eu e Nilda experimentamos abundantemente muita coisa. Erramos, mas também acertamos. E lembrei algo engraçado dele, e ao lembrar dele, eu lembrei de Fábio, Marcelo e Pedro, que são músicos fenomenais. São irmãos que têm um dom não só da música, da virtuosidade de tocar instrumentos musicais, são muito queridos meus, da minha família, mas eles têm uma sensibilidade espiritual e através da música ensina-nos como louvar e nos colocar no altar de Deus. Então lembrei que tinha o celular, lembrei que tinha um aplicativo de Spotify, lembrei do Fábio e comecei a ouvir músicas. E eu queria indicar 3 músicas para vocês, me permitem, dessa tribo. Coração Audaz, que ali na cama eu lembrei, puxa, isso é narrando a minha história. Ouçam essa música, é linda. Honra, que me ajudou a pensar, a parar de pensar em mim, a parar de pensar na minha situação, do meu braço, da minha mão, dos meus pensamentos. Eu comecei a lembrar dos meus pais. Como eles estariam? Em que lugar que eles estariam? Por que eu estou pensando em mim? E o sofrimento deles? Eu fui e sou privilegiado por ter pais tão amados. Então comecei a pensar neles e não em mim. E a última música é Levando Esperança. Muitos anos atrás eu aprendi que
A religião verdadeira é cuidar dos pobres, das doentes e das viúvas. Eu sou voluntário, eu estou voluntário do Hope. Eu amo servir lá, porque me auxilia encontrar-me no altar de Deus e assim receber plena alegria. Uma dica, uma chave. Abra espaço. Abra espaço na sua vida para Deus se preencher. Vivemos numa sociedade, num ritmo de vida com tantas coisas, numa velocidade tão grande, num preenchimento imediato, demandas imediatas, o WhatsApp, as redes sociais, o cotidiano, o trabalho. E não abrimos espaço, tempo para Deus. Cada um tem uma forma e uma percepção. Eu quis trazer a minha aqui. Não estou dizendo que você precisa fazer igual a mim. Mas se vamos ficar no altar de Deus para obter dele a alegria plena, nós vamos precisar abrir espaço para Deus. Para terminar, queria compartilhar que eu falava com a minha filha agora na cama, saindo da UTI, na cama do hospital. Ela me ligava e eu falava com ela pelo celular uma vez por dia. E ao ouvi-la, eu admirava a fé dela. Não, pai, puxa, você está melhorando, a oxigenação, você é isso. E eu com o tubo preenchendo, parecia um zumbi e tentando falar, mal conseguia falar. Só para vocês terem uma ideia, quando eu saí do hospital, eu não conseguia andar 3 minutos. E ao ouvir a fé dela, e a maneira como ela se apresentava com tanta certeza, com tanta convicção que eu sairia dali vivo, eu apenas ficava feliz. Olha que bonito! Basicamente isso, que incrível! Ela acredita. Mas eu não conseguia chegar lá. Eu não conseguia estar nesse lugar de fé. Era apenas uma admiração de algo que ela tinha chegado, não eu havia encontrado. Nós não necessitamos de uma fé tão grande como a semente de uma mostarda, que é a menor das sementes. Isso é uma fé enorme. Nós só precisamos de uma fé muito pequenininha para crescer e vencer. Vulnerável espiritualmente, como crescer na fé? Como se aproximar do altar de Deus? Eu tenho um outro casal de amigos, muito queridos, que a vida cristã me deu, Anderson e Viviane Rodrigues, também estão no top 10 da minha vida cristã. Ele nos enviou diariamente no Zap a sua oração. E basicamente, ele sabia que eu não ia ter acesso porque eu estava na cama, eu estava entubado, depois eu estava sem celular. Mas mesmo sabendo disso, ele envia sua oração. E ele gravava com sua linda voz, escolhia um salmo e recitava para mim em espírito de oração e a Nilda, e dizia: essa é minha oração para vocês. Eu precisava acessar essa fé da Júlia e essa fé que Anderson tinha. Então, como eu tinha celular, eu tenho aplicativo, eu comecei a ouvir salmos. Ouvindo 1, 2 vezes, 3 vezes o mesmo salmo. Sem pressa, sem regra, sem necessidade de querer entender
e fazer exegese, sem quem escreveu, em que lugar. Não, não, não. Apenas vulnerável e buscando estar na presença de Deus. Buscando revestir-me de Deus. Através dos Salmos. Sem fé é impossível agradar a Deus, como todos nós sabemos. Mas eu precisava apenas de uma minúscula fé. A fé do tamanho da nuvem, da mão de um homem, que Deus faria milagre, iria me dar alegria plena. Choveu. Uma dica, uma outra sugestão. Ouvir, buscar a palavra de Deus nos leva ao altar. Quando eu e você realmente nos colocamos nesse lugar com a palavra, a gente chega no altar de Deus. E lá no altar de Deus, a gente encontra a alegria plena. Como percebem, o milagre se cumpriu. A promessa se realizou. Eu e Nilda voltamos para casa. Amém. Já estamos mais gordinhos. Deus ouve as orações. É verdade. É contigo. Eu gostaria de compartilhar que eu tenho um top 10 na minha vida, que é o Edson. E eu fiquei sabendo que ele seria entubado antes. Eu fui com ele até o hospital, no pronto-socorro, na verdade, e eu tive que voltar sozinha para casa. E o Edson, então, foi levado para a ambulância e foi para o hospital, em seguida entubado, e eu fiquei em casa, sozinha. Eu não sabia ainda que eu estava infectada. E foi interessante porque a minha vulnerabilidade começou exatamente aí. Eu sabia da notícia que a cada 10 intubações no Brasil, 8 faleciam. E eu comecei a refletir sobre a perda do meu marido. E eu não poderia estar com ninguém, porque nesse momento ninguém quer estar com alguém que está com essa doença. E o isolamento, ele é a sugestão. E eu estava sozinha. E eu não queria que os meus filhos viessem aqui, com certeza, na minha casa. E eu fiquei sem dormir algumas noites, e aquilo foi tomando conta de mim, e eu fiquei completamente vulnerável. Quem vai me ajudar? Com quem eu posso contar? E nesse momento, eu tenho uma mulher top 10, Elaine Goodman, e ela ligou para mim, sabendo que o Edson havia sido entubado, e falou: estou indo para aí. Ela mora no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, numa cidade chamada Jundiaí, e ela então falou: eu não tenho medo, eu estou vacinada com as 2 doses, porque ela é da área da saúde, e ela veio e ficou comigo, tomou conta de mim. Eu continuei vulnerável, sem dormir. Ela me alimentou espiritualmente, me alimentou fisicamente, até eu ser também internada, diagnosticada com a Covid-19, e eu fui para a UTI, no mesmo hospital que o Edson, em outro andar. E a minha vulnerabilidade foi a seguinte: todas as noites na UTI, como o Edson mesmo falou, você fica com vários tubos, vários medicamentos. Eu refletia,
qual movimento nesse porte um humano poderia fazer? Não existe. Se você hoje pensa quem é que pode fazer movimentos na sua vida de grandes transformações, de grandes feitos, somente Deus. O que Ele fez com a minha vulnerabilidade, na minha família, com os meus filhos, e eu gostaria de falar só mais um pouquinho dos meus filhos. Como o Edson disse, nós temos 3, a Júlia, o Edson Neto e a Vitória são casados, e a Vitória, num dos momentos da minha aflição na UTI, o Silvio, que é um médico e é irmão do Edson, chegou para mim e falou: Nilda, você precisa pronar, ficar de bruço, senão você vai ser entubada também. E a Vitória, minha filha, falou com muitas mulheres da família, da nossa igreja, amigas, e todas elas fizeram uma corrente pronadas. E eu recebi esse vídeo na UTI e eu fiquei completamente vulnerável. Eu pensei, eu preciso pronar ao ver tanto amor, tanto desejo das minhas amigas, da minha filha, de fazer essa ação, ficar de bruço. E eu consegui, e isso me impediu de ser entubada. Amém. E a minha filha Júlia, a partir do momento que nós entramos no hospital, ela começou a enviar para cada andar onde os médicos, os enfermeiros atuavam. Ela mandou doces, presentinhos para cada um deles, demonstrando a gratidão Amém. que ela tinha com todos eles. Amém. E isso foi nos deixando bastante cheios de alegria. Amém. E o Neto, um filho cabeludo, barbudo, uma coisa que ele ama muito, mexer no cabelo e na barba, e ele estava com a barba longa, o cabelo longo, e ele fez um voto para Deus, na verdade 2, quando o Edson foi estubado e voltou para casa, ele rapou careca, cortou a barba, e uma das bebidas que ele mais ama é leite, e quando eu cheguei em casa, então por um bom tempo, 1 ano, ele ficaria sem tomar leite. Então eu me senti completamente vulnerável, vendo o movimento que Deus faz, que eu e nenhum humano teria condições de fazer. E lá na UTI, a única coisa que eu fazia, vulnerável, porque eu não tinha ação nenhuma, a não ser um milagre de Deus, eu ficava repetindo os salmos, e um que todo o mundo inteiro conhece esse salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pela vereda da justiça. E eu conseguia dormir. Amém. Eu amo muito vocês. Amém. E eu sei que o movimento profundo quem faz é somente Deus. Amém. Que a sua jornada de vulnerabilidade, no lugar que você encontre, aproxime você do altar de Deus. Amém. Amamos vocês. Amamos vocês.